Já mostramos nessa refutação que Pedro, ele é a pedra. Sobre esta pedra que é Pedro, Cristo vai edificar a sua igreja. A pedra angular é Cristo. E a pedra de edificar o edifício, a pedra de pastoreio, de pacentar as ovelhas, João 21, do 15 a 17, é Pedro. Vamos mais. Isso é facilmente perceptível no restante da Escritura. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Paulo. Olha só que interessante. Em Atos Apóstolos, vamos refutar ele com o próprio texto dele, ó. 4:11, ó. Esse Jesus é a pedra, ó. Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Quer dizer o quê, ó? Cristo, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular. A pedra angular de fundamento, de fundar a igreja. E o Pedro, ele é a pedra de Pedro e os apóstolos de edificar a igreja. O texto deixa bem claro. O cara lê um texto desse e tem outra interpretação. O próprio texto está dizendo. Certo? Aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ó. Aqui serve para ele isso aqui, ó. Se não pode colocar outro fundamento, por que você fundou a sua igreja? Por que Di Macedo fundou a Universal? Por que a Rei Soares fundou a Internacional da Graça? Por que o Valdemiro Santiago, apóstolo Valdemiro Santiago, fundou a Mundial? Por que a apóstolo General Duque fundou a Plenitude? Se não pode pôr outro fundamento, além desse que já tem fundado e edificado. Fundamento dos apóstolos. Tá contradição, hein, pastor? Aqui, ó. Sobre ele que... Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o Cristo. Qual é Jesus Cristo? 1 Coríntios 3:11. Ele lê o texto, a Bíblia está proibindo que ele faz fundar igreja, e tá tudo certo. Né? Nossa fé está edificada. Em primeiro lugar, então, a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus, sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado e Jesus lhe diz, o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta, e Jesus o repreende, dizendo, arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagina construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, que naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Ah, mas isso foi antes de Pentecoste, depois lá em Gálatas. Martinho Lutero fez o que então? Dividiu a igreja de Cristo. Isso é o quê? Negar Jesus. Sim. Aqui, Cristo, ele repreende Pedro. Pedro está cheio do paráclito aqui? Não, Pedro está aprendendo ainda. Está no ministério apostolado. Mateus 16, ó. E simples, aqui tem uma coisa muito interessante que serve para os protestantes, ó. Mateus 16, né, ó. 22, ó. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nesse termo. Que em Deus não permita isso, Senhor, isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, afasta-te de Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Os pensamentos dos homens é o quê? Fundar a igreja. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, porque fundamento de homens. Visões de homens. Olha só que interessante. Cristo repreende Pedro, porque o pensamento de Pedro não é pensamento do Altíssimo. É pensamento de homens. Por isso que Cristo orou por Pedro, porque Satanás queria peneirar Pedro, porque a profecia está ali, ó, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Se Pedro tropeçar, se Pedro
não assumir realmente esse ministério, não vai ter essa igreja. Não vai ser fundada uma igreja. Edificada uma igreja, né? Fundado já tem fundado. Cristo é a igreja. Que interessante. Por isso que Lucas, ali vemos que Satanás está usando Pedro. Por quê? Olha só. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Olha só que interessante. Agora Cristo ora para Pedro, para esse ministério, para pastorear as ovelhas, os cordeiros e as ovelhas, para ser infalível esse ministério. Ali Pedro não tem o Espírito Santo ainda. Ali ainda não tinha revelado tudo ainda. Ali não tinha fundado uma igreja ainda. E tanto que, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, Que interessante. Agora, se você for prestar atenção em Mateus 19, olha o que Pedro faz. Ele abandona tudo para assumir esse ministério, para assumir esse pastoreio. João 19, ou Mateus 19, olha só, para calar a boca de herege. 19:27, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Haverá então para nós, olha só. Isso ele não mostra, isso ele não prega. Só prega as falhas. Paulo falhou também. Paulo devastava a igreja. Teve participação do martírio de Santo Estevão. Depois se converteu. E aí? Paulo é falha também. Paulo é falha. E por aí vai. Né? E interessante. Em Atos dos Apóstolos, João 21:15-17, Cristo dá o pastoreio a Pedro. E em Atos dos Apóstolos 6, a ascensão de Cristo sobe na nuvem, certo? E deixa quem? Encarregado de ser o seu porta-voz para pastorear a sua esposa, a sua igreja mística. Pedro, porque está aqui, João 15, Vou resumir aqui, porque esse texto aqui é muito interessante. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. De Jesus, apacenta meu cordeiro. Segunda vez, apacenta meus cordeiros. Pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Atos Apóstolos 6 ali, a ascensão de Cristo. O 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Em Atos dos Apóstolos 2, a igreja que foi profetizada ali sobre Pedro, que ele edificaria essa igreja com a palavra, com a pregação desse Espírito Santo. Pedro fica o quê? Embriagado do Espírito. Atos Apóstolos 2:12. Estava, pois, todos atônicos, e sem saber o que pensavam, perguntavam uns aos outros: que significa essas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce. Aqui, Atos Apóstolos 2:14, Pedro já está edificando essa igreja. Aqui ele já é infalível. Aqui já tem o Espírito Santo. Lá não. Aqui agora tem. Se cumpriu ou não se cumpriu a profecia? Aqui, Quem está ali? Os 11 com Pedro. As pedras de edificar o edifício. Por isso que é fundamento dos apóstolos e profeta. Por que profeta? Vou te mostrar já. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse-lhe: homem da Judéia, e vós todos que habiteis em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido e prestai atenção às minhas palavras, Ó Pedro excomungando aqui um herege, Atos Apóstolos 8:20, Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também,
julgais poder comparar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Tem autoridade? Não tem autoridade? Que interessante. É infalível ou não é infalível? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Pedro, ele é porta-voz ou não é? De Deus na terra. Porque tem a chave. Mateus 16, 19. Que interessante. Olha só, mano. Olha só. Atos Apóstolos 4. Para você ver como Pedro, ele é cheio do Espírito Santo. Ó. 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu o chefe do povo e ancião. Cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 5, 15. Ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punham-nos em leito e hamacas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também da cidade vizinha de Jerusalém fluía muita gente, trazendo dos enfermos e atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. A sombra, quem é a sombra? Presença de Deus sobre esse pastoreio. Interessante. Em Atos dos Apóstolos 1, 15, ali, ó, eleição de Matias, né? Judas se extraviou, teve uns cursilhos, uma reunião, vamos supor assim, com 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas que se extraviou, para ser incorporado nesse ministério apostolado. Ó. Quem estava organizando isso? As Apóstolos 1, 15. Ó. Em um daqueles dias, levantou-se quem? Pedro, no meio de seus irmãos, na Assembleia. Ainda não tinha descido o Espírito Santo ainda, hein? Que costumavam 120 pessoas. E disse, olha só, não tem como, meu querido. Primeiro que batizou, quem? Pedro. Está edificando a igreja ou não está edificando a igreja? Ó, as Apóstolos 41. Os que receberam suas palavras foram batizados. E naquele dia, elevou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Edificou ou não edificou? Se cumpriu ou não se cumpriu a profecia? Esse ministério é infalível ou não é infalível? É falha ou não é falha? Ou é infalível? Infalível. Falha é sim, essas igrejas de homens. Tira o dízimo desses pastores, tira toda essa campanha, esse voto, esse propósito para ver que não acaba o protestantismo. Tira o dízimo para você ver. Acabou. Você tá entendendo? Agora aqui, ó. Primeiro curar nessa igreja. A fazer milagres e prodígios. Primeiro quem pregou o evangelho, Pedro, edificando. Converteu mais de 3.000 almas. Eu acho que quem foi cheio primeiro ali do Espírito Santo foi Pedro. Aqui, ó. Pedro curando. Aqui, ó. As Apóstolos 3, 6. Pedro, porém, por que não os outros, os demais? Quem acompanhava Pedro? João. Por que João não tomou a palavra primeiro e falou? Tem que ser o líder. Quando Jesus ressuscita ali, quando o discípulo amado João vai lá, chega primeiro no túmulo ali de Jesus Cristo, João não entra, espera Pedro chegar. Pedro entrar, depois ele entra, para você ver a obediência dos apóstolos com a Kefa, a Cefa, a pedra, o líder dos apóstolos. Certo? João ali, se você for prestar atenção, a ressurreição de Cristo. 20, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Vamos meditar esse texto rapidão. Daqui a pouco, ó. As Apóstolos 3,15, ó. Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro, nem prata, mas que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Nazareno, levanta e ande. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos. E se lhe fizeram de um salto e pôs-se de pé andar. Olha só que interessante. Curando. Agora, Pedro ressuscitando também. Atos. Martinho Lutero é quem? Ressuscitou quem? Batizou quem? Quem enviou Martinho Lutero? Depois que ele se revoltou contra a igreja. Foi excomungado quando Simão Mago foi excomungado.
por o pastor universal, né? Em Atos dos Apóstolos 8 aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Atos dos Apóstolos 9. Olha só, 31. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, ó. E a assistência do Espírito Santo fazia crescer em números, ó. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28, 20. Ó, Pedro, que caminhava por toda parte, ó. Olha só. De cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. E levantou-se imediatamente. Lembra a passagem de João 5. Cara, o que Cristo fazia, o pastor universal está fazendo. Já aprendeu com o mestre. Olha só, é infalível ou não é infalível? Está edificando igreja ou não está edificando igreja? A profecia nos concretizou ali em Mateus 16 até o 18? Viram-no todos o que habitava em Lídia e em Sarona e converteram ao Senhor. Ó. Se converteram dos milagres e prodígios que Pedro está operando por inspiração e intermédio do Espírito Santo. As Apóstolos 9:31. Pedro ia para toda parte pregando o evangelho, por inspiração, ação do Espírito Santo. Fazia milagres e prodígios. Edificando quem? A esposa, a igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, a rocha, que é Pedro. Não sei onde você lê Bíblia, pastor. 36, ó. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego, Docas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava, ó. Aqui já cai por terra essa. Sola escritura, sola fé, sola graça, ó. Tem que ter obra. Fé sem obra é fé morta. Interessante. Aconteceu que adormecera naquele dia, veio a falecer. Depois de terem lavados, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lídia ficava perto de Jopé, os discípulos ouviram dizer que Pedro aí se encontrava. E enviaram-lhe 2 homens, organizando-lhe não te demores em vir ter conosco. 39. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnica e os vestidos que Docas lhe fazia quando vivia. 40. As Apóstolos 8:40. Então, tendo feito, todos saíram, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo, disse-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamou os irmãos e a viúva, e entregou-la viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jopé, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ali muitos dias em Jopé, em casa de um curtidor chamado Simão. Olha só. Primeiro que pregou, primeiro que batizou, primeiro que fez cura, primeiro que ressuscitou. Se cumpriu ou não se cumpriu? Em Mateus, para finalizar, que esse pastor ele é mais um herege, mentiroso, falso profeta, que lê Bíblia de ponta cabeça. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se cumpriu ou não se cumpriu em Mateus 16, 18? Se cumpriu ou não se cumpriu? Essa é a riqueza da igreja. É isso que os papas traz a tradição. É isso que os sucessores dos apóstolos seguem. Interessante. Agora vem Martinho Lutero e quer mudar isso? Quem é Martinho Lutero? Usando a própria escritura da igreja.
Tá aí, ó. Como diz os protestantes. Bate na Bíblia, tá tudo na Bíblia. Eu desafio, tá na Bíblia. Eu desafio, tá na Bíblia. Me provar o contrário. Com versículo bíblico, como diz o saudoso professor Luiz Toro. É meu professor de Bíblia também. Padre Luiz Toro e Fábio Pentecoste e Moisés Rocha, Paulo Leitão, saudoso Paulo Leitão, meu professor de Bíblia também. Tem várias referências, cara. Várias. De estudo. Tá na Bíblia. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.